E aí, pessoal, dando continuidade então à nossa aula, agora falando mais sobre a comunidade, a civilização de Israel. Assim como a civilização fenícia, Israel está localizada numa região com uma geografia, numa extensa faixa de terras próxima ao Vale do Rio Jordão, mas embora estivesse próximo a um vale com um rio importante, é uma região seca, quente, com pouca chuva, com grandes problemas geográficos. Consequentemente, uma economia que não vai poder se prosperar a partir da agricultura. Mas a base da economia israelense é a criação de gado, de caprinos, de ovinos, ou seja, uma economia pastoreia. E diferente dos fenícios, os israelenses não têm a habilidade de uma economia naval. Eles não têm a habilidade técnica de domínio marítimo. Então os israelenses são muito dependentes dessa exploração apenas do gado, apenas do pastoreio. A história do povo de Israel é uma história muito complexa que, para nós cristãos, para todos aqueles que são cristãos, a gente tem várias lembranças, principalmente das leituras dos textos bíblicos, que retratam de uma forma um pouco mais literária, mas retratam a própria história do povo de Israel. Bom, fato é, os povos que dão origem ao povo de Israel chegam à terra de Canaã vindos de uma região nas margens do rio Eufrates, aonde eles viviam em forma de clãs, em forma de tribos, aonde eles tinham os seus líderes, que eram os patriarcas, eram os mais idosos e os chefes das tribos, dos clãs. Essa comunidade que estava localizada em Canaã, ela, insatisfeita com a vida naquela região pobre, naquela região seca, eles vão fugir para o Egito, eles vão migrar para o Egito no ano de 1800 a.C. e lá no Egito vão se tornar escravos. A partir de um líder chamado Moisés, muito retratado nas Bíblias cristãs, esse povo vai fazer o chamado êxodo. Esse êxodo é uma fuga, uma saída da população de Israel do Egito de volta para Canaã. Ao chegar em Canaã, eles travam muitas batalhas com os filisteus, com os povos que estavam habitando aquela região e, através dos seus líderes, os chamados juízes, eles vão reconquistar a terra de Canaã e ali vão formar um estado centralizador, aonde os principais líderes, os principais reis vão ser Saul, Davi e Salomão, que vão suceder os juízes guerreiros que reconquistaram a terra de Canaã. Naquele período, principalmente no final desse trio de reis, no governo de Salomão, vai ser criada a cidade de Jerusalém, a grande cidade de Jerusalém. E isso vai gerar muitos custos, isso vai ficar muito caro para o povo de Israel, gerando um grande déficit econômico e o descontentamento da população, que sofria para poder sobreviver e agora ainda tinha que bancar a construção de um enorme templo, de uma enorme cidade que tinha muito mais objetivos de servir à religião do que propriamente a vida das pessoas. Por causa disso, vai acontecer uma coisa chamada o cisma do povo de Israel, que seria a divisão do povo de Israel em 12 tribos. A gente vai ter 10 tribos ficando ao norte de Israel, cuja capital vai ser a Samaria, e essas tribos vão ser chamadas de as tribos perdidas de Israel, e vamos ter ao sul as 2 tribos na capital Jerusalém, vão ser chamadas as 2 tribos de Judá, e essas tribos vão ser depois conquistadas pelos babilônicos, que mais uma vez transformam os israelenses em escravos. Quando os povos de Israel se libertam dos povos
babilônicos, eles retornam para a região de Canaã e ali eles vão ser mais uma vez explorados, dominados, agora por outros povos, os povos da Macedônia e posteriormente o Império Romano, os povos romanos, que vão dominar os israelenses durante um bom tempo. Quando o Império Romano ainda dominava o território da Palestina, o território da Judéia, os israelenses sempre foram tidos como povos problemáticos, povos rebeldes. Por quê? Porque para o Império Romano existia o culto ao Deus imperador. Todos os imperadores deveriam ser adorados pelos súditos, por aqueles que estavam sob o domínio do Império Romano. Mas a religião israelense não permitia o culto a outro Deus que não o Deus de Israel. E isso fez com que os israelenses tivessem grandes debates, grandes ações de rebeldia contra o Império Romano. Para nós cristãos, a morte de Jesus Cristo é um grande exemplo desse ato de rebeldia contra o Império Romano. No ano de 70 depois de Cristo, Tito Flávio vai ser um governante da Judéia que destrói a cidade de Jerusalém e vai, a partir de então, promover uma nova fuga dos israelenses que agora vai se chamar diáspora, ou seja, a expansão, ou melhor, a distribuição, a fuga do povo de Israel para várias partes do mundo. Somente em 1948, sim, da Era Moderna, no século passado, a Organização das Nações Unidas vai promover a volta dos israelenses para sua terra natal, aonde eles vão construir o moderno Estado de Israel, que vive em conflitos, vive com problemas, mas que é o mesmo território que antes era habitado pelos primeiros israelenses. Essa é a história da formação do povo de Israel. Quanto à questão religiosa, Israel também tem uma característica muito particular. Ela vai ser para o povo de Israel, a religião vai ser para o povo de Israel o grande elo entre todos os judeus. O que dá o sentimento de pertencimento ao povo de Israel é justamente a religião judaica. Então, a religião monoteísta, que vai ter um Deus apenas, principalmente o Deus chamado, ou melhor, o único Deus, né, chamado de ora de Yahvé, ora de Jeová, ora de Adonai ou Adonai Elohim. Então esses são os diversos nomes para se tratar o único Deus dos judeus, que é o mesmo Deus dos cristãos, que é o mesmo Deus dos muçulmanos. A religião ela vai ser estruturada em torno do que nós chamamos de decálogo, que foi criado pelo Moisés, e esse decálogo ele trazia várias regras de como que os judeus deveriam exercer a sua religião. Entre elas, o guardar os sábados, a frequência nas sinagogas, a circuncisão, entre outras regras. E é importante para nós cristãos olharmos essa história do povo de Israel, essa história da formação da religião judaica, porque a nossa história cristã, ela se cruza com a história dos judeus em diversos momentos. Então, para nós estudar a história do povo de Israel, é de certa forma também entender a origem histórica da nossa própria religião e das sociedades cristãs em torno do mundo. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ficar por aqui, espero que vocês leiam o conteúdo teórico, façam as atividades e que a gente possa gravar esse conteúdo para a nossa preparação para os vestibulares. Um abraço, até a próxima aula.